Hello, segundo ano. Agora eu voltei para detalhar o texto. Eu fiz uma leitura do texto em inglês para vocês, tá? E agora eu vou dizer o que diz o texto. O texto vai falar, então, é uma questão histórica, tá? Da questão da terra, né, no Brasil, dessa disputa que sempre teve, né, dos agricultores versus ameríndios. Então, vocês estão vendo aqui na charge que vocês têm os nativos, né? Segundo o texto, ameríndias, os ameríndios, que são os primeiros indígenas, né? E a questão, então, das terras, né, sendo tomadas. Então, o que diz o texto? O nosso texto vai falar dizendo assim, que depois que a nossa Constituição foi adotada em 88, 5 anos, então, foram suficientes para se decidir quais áreas deveriam ser declaradas terras, tribais, no caso, ameríndias, né? Esses indígenas. Quase 25 anos depois, o país possui 557 territórios indígenas, cobrindo 13% dessa área. A maioria deles, pessoal, na Amazônia. Mas mais de 100 outros ainda estão sendo considerados. O atraso está causando conflitos, né, nas regiões de longa data mais ao sul. No mês passado, esses índios Turina, né, foram feridos e um foi morto em confrontos com policiais e fazendeiros aonde? Na Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Aí vocês podem dar uma olhada aqui no mapa, tá tendo C-Map, né? Esses conflitos está explicando muito bem aqui onde fica a Cidrolândia, tá? A FUNAI, então, começou a estudar a região. A tribo Turina, né, afirma ser sua casa ancestral em 1993. Já em 2001, pessoal, propôs um território indígena de 17.200 hectares, tá? Aí tem aí os valores. Proprietários das terras cujas fazendas se encaixavam nela contestaram a decisão judicial. Alguns têm títulos que datam de 1928, quando o governo cedeu 2.090 hectares à tribo e incentivou os colonos a cultivar terras vizinhas. Desde então, a FUNAI, o Ministério da Justiça, o Ministério Público e vários juízes discutiram sobre o status do território. Nos últimos anos, é um texto extremamente histórico, né? Vocês estão vendo aí. Os proprietários de algumas das 33 fazendas afetadas ganharam uma decisão concedendo a eles posse continuada. Os Turina, né, essa tribo indígena, apoiados pela FUNAI, continuam reivindicando a terra. No mês passado, invadiram várias fazendas em disputa. Durante uma tentativa fracassada da polícia de despejá-los de uma propriedade de um ex-político estadual, uma propriedade vizinha de ele. É improvável que ele volte a andar. Os despejos foram suspensos e as ocupações continuam. O Ministério da Justiça está tentando reunir políticos locais e federais e líderes tribais para negociar o fim do impasse. O poderoso lobby agrícola do Brasil está agora tentando mudar a Constituição para dar ao Congresso o sistema final sobre futuras demarcações. Isso provavelmente significaria poucos ou mais territórios indígenas. O governo quer que o poder de demarcar territórios permaneça com o ministro da Justiça e a presidência, mas em estados onde as decisões da FUNAI são ferozmente contestadas, como Mato Grosso do Sul, a empresa planeja começar a buscar segundas opiniões de agências vistas como mais amigáveis para os agricultores. Bom, vocês viram que é um texto extremamente científico. Seria de suma importância que vocês pegassem e analisassem esse texto histórico aí, tá? É um texto que foi cobrado na Unesp. Pessoal, quando vocês se depararem com um tipo de texto desse, o que vocês comecem a fazer? Usar aquelas dicas, aquelas estratégias de leitura que nós estudamos no começo do ano. Né? No primeiro ano a gente viu também. Vocês comecem a grifar palavras cognatas, a inferir ideias, vai pelo layout do texto. Se eu estou vendo um mapa aqui, vai por palavras cognatas, as similar cognates, os cognatos parecidos. Vai por verbos, tempos verbais, né, modos verbais dos quais vocês já conheçam, e vai formulando ideias, né? A gente fala que essas habilidades de leitura são skimming, que você dá uma olhada geral no seu texto,
E você vai fazendo o scanning, que você vai, é outra habilidade, você vai escaneando o seu texto, onde você vai descobrindo palavras, frases, alguns verbos os quais você já tenha visto enquanto estudante. Você vai pelo layout do texto, alguns cognates, todas as estratégias de leitura, tá? E aí você vai inferindo ideias, você vê a ideia central, algumas ideias secundárias do texto. Então, exercício 1. Baseando-se no texto, dê respostas em português. O que nos facilita é que a Unesp vem com a pergunta em português, tá? A 1. Qual é a situação atual da demarcação dos territórios indígenas no Brasil em relação ao que foi estabelecido pela Constituição Brasileira em 88? Isso são questões históricas. Às vezes você não vai nem saber tudo em inglês que está escrito aqui. Mas se você souber a questão da história, você consegue dissertar na prova, responder uma questão aberta. A 2. O que originou os conflitos entre a tribo Tirina em inglês e Terena em português e os fazendeiros a partir de 2001? De acordo com o texto, porque a FUNAI é questionada em estados fortemente agrícolas. 4. De acordo com o texto, porque os ruralistas estão tentando transferir a decisão sobre as demarcações das terras para o Congresso. Então, vocês vão fazer hoje essas 4 questões. As questões de gramática da página 90, I'm going to correct by Google Meet, pelo Google Meet, ok? E eu vou tirar dúvidas de vocês. Bye bye, see you later, by the Google Meet. Goodbye, students.